Oi, meu povo, Geografia 2, capítulo 27, População, conceitos básicos. A evolução da população mundial. Durante a fase pré-capitalista de organização da vida em sociedade, sobretudo no continente europeu, a população mundial não sofreu grande aumento porque ocorriam constantes crises de fome, epidemias e catástrofes naturais. Durante a Idade Moderna, a população expandiu-se mais rapidamente graças às melhorias na oferta de alimentos e a uma pequena redução da mortalidade. Antes do desenvolvimento da maquinofatura, no século XVIII, a unidade de produção básica era a família e consistia na participação do marido, da mulher e das crianças na indústria doméstica, isto é, na manufatura e na agricultura de subsistência. Contudo, os enclosures, transformação de terras comunais em propriedades através do processo de cercamento dos campos, criavam a primeira massa de proletariados fabris que se direcionavam às cidades, desligando-se autossuficiência e da complementação das atividades da manufatura e da agricultura, além de cortar suas ligações com a aldeia e a terra local de produção familiar. Nas cidades, as pessoas deveriam vender a sua força de trabalho para sobreviver, portanto, eram assalariadas. Até mesmo crianças trabalhavam em troca de baixos salários que, somados no núcleo familiar, constituíam a subsistência. As taxas de mortalidade eram altas entre os adultos e inclusive entre as crianças. As mulheres, devido às longas jornadas de trabalho de 14 a 18 horas diárias, não conseguiam cuidar dos filhos. Cada vez mais se criavam formas de esvaziar o campo, abastecendo as cidades com mão de obra proletária, despossuída dos meios para sua subsistência, cujas altas taxas de mortalidade acompanhavam o ritmo das expropriações de terras no campo e os ritmos de produção nas fábricas. A Revolução Industrial, a geografia das indústrias e das populações. A Revolução Industrial ela deve ser entendida como a generalização das formas capitais de produzir, pensar e agir e abrange a modernização de todos os setores da sociedade. De um lado, acompanhou-se a expansão das relações de produção em escala mundial e do outro, a ascensão da burguesia, ou seja, a formação de uma nova classe política, de um novo poder. Quanto à modernização da sociedade, ocorriam as transformações culturais, com a criação dos meios de comunicação, jornal impresso, revistas, telégrafos e o surgimento da classe social dos proletariados. Assim, a Revolução Industrial marcou uma das fases de transição demográfica devido às transformações dos costumes e valores culturais em função dos hábitos urbanos. Com maior investimento em infraestrutura, como tratamento de água e esgoto, passou-se de altas para as baixas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade. Conforme se observa no gráfico a seguir, a população mundial ela revelou um crescimento lentíssimo no passado e até o período de 1950, condicionado por fatores limitantes, tais como a fome, a peste e a guerra. A população mundial aumentou uma taxa de 0,3% ao ano entre 1950 e 1750 e de 0,5% entre 1750 e 1850. A partir de então, ocorreu um crescimento extremamente acelerado, em torno de 2% a 2,5% ao ano. Durante as primeiras fases da história humana, a população obedecia às leis gerais da ecologia. O crescimento demográfico estava intimamente relacionado ao aumento de espaço e de alimentos disponíveis, que funcionavam como fatores limitantes ao crescimento populacional. O início da transição, ou a primeira etapa pós-industrialização, como alguns autores classificavam, consiste na queda da mortalidade, desencadeada principalmente pela transformação urbano-industrial, o maior acesso à saúde e a melhora no saneamento básico.
A Revolução Industrial ela gerou significativos progressos, aumentou a concentração populacional nas cidades e viabilizou a realização de obras diversas, como de redes de esgoto e água encanada, fato que ficou conhecido na Europa por Revolução Sanitária. Além disso, o progresso de técnicas agrícolas ampliou a produção e a oferta de alimentos. Tais avanços tiveram rápido impacto na redução do número de mortes da população. Com o transcorrer da Revolução Industrial, iniciou-se a tendência de crescimento da população mundial. Em decorrência dos fatores citados, nota-se após 1750 queda significativa da taxa de mortalidade, sem o acompanhamento imediato da queda da taxa de natalidade. Ao descompasso entre esses índices, dá-se o nome de hiato demográfico, quando o crescimento vegetativo aumenta significativamente. Teoria malthusiana. Conservador e crítico do modelo de desenvolvimento da época, Thomas Malthus criticava a expansão populacional. Preocupado com a crescente proletarização da sociedade inglesa, defendeu a tese de que a pobreza era natural e que as reformas sociais elas serviriam apenas para incentivar o desenfreado crescimento da população pobre. O controle da natalidade para Malthus seria o instrumento necessário para a redução do crescimento da população. Propôs o celibato e o casamento tardio. Dizia que a reprodução natural da população se dava em progressão geométrica, enquanto os meios de subsistência cresciam em progressão aritmética, o que, ao fim de pouco tempo, acarretaria a falta de alimentos para todos. Entretanto, suas proposições se mostravam incorretas. Posterior desenvolvimento técnico-científico ao longo do século XIX propiciou o aumento da produção de alimentos devido às modernas técnicas agrícolas, máquinas, sementes, adubos, que levaram a maior produtividade do solo. Por outro lado, o desenvolvimento econômico pelo qual passou a sociedade inglesa e posteriormente o resto da Europa conduziu ao declínio do crescimento da população. Tudo isso acontecia na virada do século XVIII para o século XIX, poucos anos após a Revolução Francesa, cujas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade se difundiam rapidamente entre o proletariado das cidades inglesas e o de outras cidades da Europa. As classes dominantes rapidamente incorporaram as teorias de Malthus, com medo de acontecer na Inglaterra o que sucedeu na França. Conforme a industrialização se consolidava na Inglaterra e nos demais países da Europa, iniciando um processo de internacionalização por volta de 1830, começava a ficar evidente que para a burguesia urbana que ter muita população era sinônimo de mão de obra barata e mercado consumidor. Por outro lado, com mais condições de trabalho e de vida da maior parte da população urbana, dois movimentos começaram a se definir. O primeiro deles por parte dos trabalhadores, que por meio dos sindicatos começavam a lutar por melhores salários e melhores condições de trabalho. Na Inglaterra, em 1833, foram regulamentadas as primeiras leis sociais, e em 1832, nos Estados Unidos, houve uma série de greves reivindicando os 3 8s, 8 horas de trabalho, 8 horas de estudo, 8 ou lazer e 8 horas de repouso. Esse direito só foi generalizado um século mais tarde, depois de muitas lutas, como as rebeliões operárias que ocorreram em 1848 por toda a Europa. O segundo movimento foi o do Estado, que passou a fixar normas trabalhistas, como a idade de 13 anos para começar a trabalhar, a duração da jornada de trabalho e alguns direitos trabalhistas da mulher trabalhadora e mãe. O Estado, gradativamente, ao longo do século,
vai concedendo pensões, aposentadorias, salário-família, salário-desemprego, além de serviços principalmente no campo da educação, da saúde e do saneamento. Sobre isso, é válido observar que a maior parte desses serviços ofertados é paga pelo próprio trabalhador por meio dos impostos. Contudo, grande contribuição de Malthus foi o estímulo aos estudos sobre a evolução demográfica e suas consequências para os países. As diferentes sociedades passaram a se preocupar com o conhecimento demográfico de seu efetivo populacional, tanto em nível quantitativo como qualitativo, principalmente entre os países desenvolvidos. Torna-se difícil hoje pensar na elaboração de qualquer programa de desenvolvimento econômico sem os subsídios numéricos referentes à população. O conhecimento da taxa de crescimento demográfico e da distribuição da população em suas diferentes faixas de idade é condição necessária para qualquer política de empregos e de educação, assim como os programas habitacionais, de saneamento básico e outros. Teoria neomalthusiana. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a cidade de São Francisco sediou uma conferência de paz que deu origem à Organização das Nações Unidas. Buscava-se estabelecer estratégias de desenvolvimento para evitar a eclosão de um novo conflito militar. O consenso entre os países participantes foi o de defender a harmonia entre os povos e, portanto, diminuir as desigualdades econômicas entre eles. Mas como explicar e enfrentar a miséria dos países subdesenvolvidos? A raiz do problema das desigualdades entre os países foi identificada na colonização de exploração, realizada nos territórios nos subdesenvolvidos e nas desigualdades de relações comerciais até então travadas, originadas do colonialismo e do imperialismo. Assim, amplas propostas foram apresentadas para a modificação das relações econômicas em escala planetária, por meio das quais se diminuíram as vantagens comerciais, o fluxo de capitais e a evasão de divisas dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. Dentro desse contexto, foi formulada a teoria demográfica neomalthusiana, que defendida pelos governos dos países desenvolvidos e por certos setores da sociedade, mesmo nos países subdesenvolvidos, com o intuito de desviar o foco das questões econômicas. Segundo os neomalthusianos, países com elevadas taxas de natalidade, ou seja, com a população numerosa de jovens, necessitariam de grandes investimentos em educação e saúde. Sendo assim, os recursos destinados aos setores agrícolas e industrial ficariam comprometidos, o que impediria o pleno desenvolvimento das bases econômicas e da melhoria das condições de vida da população. Uma população numerosa reduz ainda a renda per capita e a disponibilidade de capital a ser distribuído pelos agentes econômicos. Verifica-se, de acordo com a visão neomalthusiana, que o período da explosão demográfica nos países subdesenvolvidos está em provocar um círculo vicioso de miséria, no qual os investimentos que poderiam ser aplicados nos setores produtivos são devorados pelas necessidades sociais. A conclusão a que se chega é que o crescimento populacional é responsável pela ocorrência da miséria. As medidas aplicadas de acordo com essa teoria são paliativas, uma vez que seus defensores disseminam a utilização de métodos contraceptivos seguindo uma tendência de enfrentar os problemas socioeconômicos partindo de posições contrárias à natalidade, acobertando ainda os efeitos dos baixos salários e das más condições de vida que vigoram nos países subdesenvolvidos. Portanto, eles propõem que o Estado desenvolva programas de planejamento familiar, para os quais não faltam recursos de órgãos internacionais, e denunciam que a falta de alimentos no mundo, a poluição e a destruição dos recursos naturais são provocados pelo excesso
de nascimentos nos países pobres. Teoria reformista. Na mesma época da formulação da teoria neomalthusiana, foi criada, em resposta às propostas natalistas dos países desenvolvidos, a teoria reformista, de base marxista e surgida nos países subdesenvolvidos. Suas conclusões são opostas às duas teorias demográficas anteriores. Segundo essa nova teoria, a elevada taxa de natalidade não é causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Em países de economia desenvolvida, marcados por um elevado padrão de vida, a redução da natalidade ocorreu de maneira simultânea à melhoria da qualidade de vida da população. Uma população numerosa de jovens só se tornou empecilho ao desenvolvimento das atividades econômicas dos países subdesenvolvidos justamente porque não foram realizados investimentos em educação e saúde. Essa situação ela gerou um imenso contingente de mão de obra sem qualificação e continuamente ingressa no mercado de trabalho. Portanto, é necessário o enfrentamento das questões sociais e econômicas como fundamental para a mudança da dinâmica demográfica. Para os defensores dessa corrente, a tendência ao controle espontâneo da natalidade é facilmente verificável à medida que as famílias que obtêm melhores condições de vida, educação, assistência médica, acesso à informação, tendem a ter menos filhos. Por outro lado, a escassez de alimentos é uma ideia também equivocada. A distribuição desses alimentos é muito desigual. Há países, os Estados Unidos, por exemplo, que pagam aos agricultores para não plantarem gêneros alimentícios e para manterem os preços elevados. O desperdício de alimentos nas sociedades excedentárias daria para alimentar milhões de famintos no mundo. Conceitos demográficos. População. População é o conjunto de pessoas que residem em determinada área, bairro, município, país, região ou mundo, e pode ser classificada em vários aspectos: local de moradia, religião, etnia, nação, atividade econômica, faixa etária, cor e gênero, sexo. Quanto às condições de vida e ao desenvolvimento da população, estes são qualificados por indicadores sociais: taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, índice de analfabetismo, PIB per capita, participação na renda. País populoso e país povoado. Um país populoso diz a respeito da população absoluta do país, ou seja, o número total de habitantes. Então, um país é considerado populoso quando o número absoluto de habitantes é alto, como na China ou no Brasil. Povoado diz respeito à população relativa de um país, ou seja, ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Contudo, ao considerar a qualidade de vida de uma população, esses conceitos devem ser analisados com atenção, pois um país não propicia melhores ou piores condições de vida aos seus cidadãos por ser pouco ou muito povoado. Os Países Baixos, Holanda, Bélgica e Luxemburgo, por exemplo, apresentam uma alta população relativa e altos padrões de qualidade de vida, enquanto o Brasil possui uma baixa população relativa e uma alta concentração de renda aliada aos baixos padrões de qualidade de vida. Crescimento populacional ou demográfico. O crescimento demográfico de determinada área está ligado a dois fatores: o crescimento natural ou vegetativo, que corresponde à variação entre os nascidos, taxa de natalidade, e os óbitos, a taxa de mortalidade, e a taxa dos fluxos populacionais de entrada, imigração, e de saída, emigração. Sendo assim, o crescimento populacional ele pode ser positivo ou negativo. Desde a antiguidade, o crescimento populacional é tema de reflexão para muitos estudiosos que buscam o equilíbrio entre a organização da sociedade, a dinâmica demográfica e a utilização dos recursos naturais.
Em 2010, o planeta possuía uma população de 7 bilhões de habitantes. No período de 1970 até 2010, o crescimento da população mundial caiu 2,1% para 1,2% ao ano. A difusão de métodos contraceptivos, que aumentou de 10% para 50% entre as mulheres, e a redução do número médio de filhos por mulher, que caiu de 6% para 2,7% em países subdesenvolvidos, são algumas causas. Ainda assim, caso esse índice permaneça, a população do planeta será de aproximadamente 10 bilhões em 2050. Índice de crescimento populacional. O que se verifica na média mundial nos dias de hoje é uma queda acentuada nos índices de natalidade e de mortalidade. Ela está relacionada essencialmente ao êxodo rural e às suas consequências no comportamento demográfico, conforme abaixo. Maior custo de vida para o indivíduo. Com o fim da economia doméstica, o custo de criar um ou mais filhos tem aumentado. Além disso, o ingresso dos filhos no mercado de trabalho tem sido cada vez mais tardio, o que encarece ainda mais os custos gerais do consumo, alimentos, vestuários, lazer, medicamentos, transporte, energia, saneamento e comunicação. Acesso a métodos contraceptivos. A mudança dos hábitos com a urbanização tem levado as mulheres e os homens a terem mais contatos com os métodos preventivos da gravidez e de doenças em geral. A proximidade de farmácias, hospitais e postos de saúde, familiarizando a população com a pílula anticoncepcional, os preservativos e os métodos esterilizantes, também contribuiu para essa mudança. Trabalho feminino extradomiciliar. O aumento do ingresso da mulher no mercado de trabalho, desenvolvendo uma carreira profissional fora do âmbito familiar, a gravidez, nesse caso, ela acarretaria o comprometimento na sua atividade profissional e uma redução do padrão de vida. O aborto. Seus índices são variáveis, sobretudo por ser ilegal em muitos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Porém, a urbanização tem elevado a sua ocorrência, o que acarreta a diminuição da natalidade. Acesso à assistência médica, saneamento básico e programas de vacinação. Constata-se maior expectativa de vida na cidade do que no campo. Contudo, principalmente em países subdesenvolvidos, as baixas taxas de mortalidade não são necessariamente acompanhadas de melhoria dos padrões de vida da população. As facilidades decorrentes da urbanização têm prolongado a vida, mas isso não significa que se esteja vivendo melhor. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.